Tratamos com o Matheus sobre a implicação dos 2 servidores do BC nessa operação e como eles atuavam como próprios funcionários, como se Daniel Vorcaro fosse o chefe deles, repassando informações de dentro do Banco Central, recebendo propina em troca dessas informações e no mercado procurando vantagens para o banqueiro. Mas eu queria entender como o Fabiano Zettel entra nessa história e por que ele é considerado, na política, uma personagem polêmica, Isabel. Oi, Tainá. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para quem está com a gente aqui no Bastidores. Primeiro porque mostra a relação familiar se embreando com a relação das atividades profissionais de Vorcaro, né? Tudo ficava muito em casa. Esse documento que a gente teve o sigilo retirado hoje da decisão do ministro André Mendonça cita também o pai de Vorcaro, né? Parte daquele dinheiro que foi fraudado de quem tinha negócios com o Banco Master, segundo o relatório da Polícia Federal, e é um valor de 2 bilhões de reais, foi ocultado em uma conta do pai de Vorcaro. Então, é outro membro da família dele que também acaba sendo implicado nessa rede, assim como já se falava muito da atuação do cunhado de Daniel Vorcaro em relação a esse caso. Todos esses personagens ali embrenhados e emaranhados, e isso acaba, claro, tendo também uma visão de dentro do Congresso Nacional, que são personagens que podem entrar na mira de futuras convocações, né? Hoje também com os mandados de prisão mirando, portanto, o cunhado de Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel. Essa informação que você traz para a gente, Tainá, sobre o quanto ainda tem a percorrer o trabalho de perícia, de extração de dados desses dispositivos todos de Daniel Vorcaro, é muito relevante porque ela tem por trás um simbolismo de que o mundo político ainda não consegue ver uma espécie de luz no fim do túnel, de onde que vai parar o caso Master. A decisão de hoje não traz menção a políticos. Vorcaro, quando foi questionado em depoimento, que também teve o sigilo retirado, foi questionado sobre essas relações e falou, olha, tenho relação com os 3 poderes, mas não vem ao caso eu citar isso. Então, a gente ainda continua num cenário meio embaçado de saber quais relações podem vir a ser implicadas a partir dos desdobramentos dessas investigações. O que a gente teve de acesso hoje a conteúdo do celular de Vorcaro já é grave o suficiente para a gente entender como que se dava essa operação dele, de ordenação de coisas que vão até a denúncias muito graves, de ameaças ao trabalho jornalístico, ameaça de assalto, ameaça de agressão física a jornalistas, a pagamento de propina, que a gente vai detalhar logo mais, é um nome pesado, né? Mas uma remuneração, a PF se restringe a essa expressão para falar dos servidores do BC implicados também, o modus operandi com que Vorcaro dava essas ordens às figuras da segurança dele, isso tudo também depois que o caso já estava em andamento. São mensagens recentes, a operação já tinha sido deflagrada na sua primeira fase. Então, isso tudo é muito revelador desse modus operandi no bastidor de Daniel Vorcaro, e que a gente tem acesso só a uma pequena parte. Há uma aposta em Brasília de que esse caso ainda vai pairar no ar por muito e muito tempo, para além deste ano de 2026. A gente ainda está vendo a pontinha do iceberg e isso, claro, gera uma rede de apreensões também no mundo da política, de entender até onde vai parar a influência do caso Master, porque ele tinha relação com muita gente e esses nomes, por enquanto, ainda não estão saindo. O por enquanto é importante, porque se houve acesso a esse celular e essas mensagens, trocas de afirmações, comunicações com políticos estão lá, e isso tiver relação direta com o caso Master ou darem origem a outros tipos de investigação, tem muita coisa ainda
para ser descoberta. Então, isso é um fator que só eleva a atenção em Brasília. Interessante que ainda ontem, conversando com fontes do Palácio do Planalto sobre a visão do governo, a sensação que elas trazem é que o governo está do alto num posto de observação. Hoje, minimizando um pouco o impacto do caso Master para a base do presidente Lula. Então, está num posto de cautela, observando, minimizando qualquer tipo de elo que tenha aparecido, de reunião com Lula, com o Vorcaro, já que Vorcaro se encontrava com absolutamente todo mundo no mundo político, no mundo jurídico, no sistema financeiro, de forma genérica. E hoje o Palácio do Planalto está se colocando nessa posição mais de posto de observação realmente e com uma afirmação de que tem que ser investigado e que a operação tem que ter andamento, numa posição de cautela, mas na visão dessas fontes do Palácio do Planalto, ainda de um certo conforto, porque o que saiu até agora não atinge diretamente o Palácio do Planalto e eles acreditam que não serão atingidos por isso. Mas a gente tem muito mais dúvidas e apenas um gostinho do que vem por aí a partir desse modus operandi que a gente começa a conhecer a partir das revelações dessas trocas de mensagens de hoje.